Mas estamos hoje no Congresso, na Inteligência Atrofiada, falando de um tema tão importante, tão atual para nós, e a gente vai ver o que a Palavra de Deus nos diz, né? E aí é um negócio muito interessante. O que um livro tão antigo quanto esse tem a nos dizer a respeito de um tema tão atual? É por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo 4, nós vamos ler dos versículos de 1 a 9. Primeira Timóteo 4, versículos de 1 a 9. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, te pedimos que o Espírito Santo possa nos guiar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar um pouquinho? Sabe, meus irmãos, que eu era uma criança que eu tinha muito problema em tomar remédio. Não sei se você era assim também, ou se você é assim, né? Quando eu era menor, meus pais tinham muita dificuldade comigo, eu cuspia os xaropes, eu tinha dificuldade de engolir os comprimidos. E aí, com o passar do tempo, fui chegando a uma conclusão, que o meu problema, sabe qual era? O meu problema era o sabor que eles colocavam nos remédios. Não era muito mais fácil colocar um negócio sem sabor, era só um líquido que você toma, né? E eles vão querendo facilitar para as crianças, botam sabor framboesa, sabor X, sabor Y. E para mim, aquilo era pior. Por exemplo, você já tomou algo sabor abacaxi? Algum remédio, alguma gelatina, algum suco industrializado? Eu não sei o que você acha, mas para mim aquilo tem sabor de tudo, menos de abacaxi, né? Aquele algo sabor abacaxi. A minha esposa Bruna, que está aqui comigo, ela fala que ela não gosta de comer nada sabor coco, porque para ela lembra sabão de coco, né? Parece que ela está comendo sabão. E o grande problema desses sabores é que eles são artificiais. O artificial é a tentativa de você copiar, de você igualar, de você substituir a realidade das coisas. Então, na falta do abacaxi de verdade, na falta do coco de verdade, a indústria vai lá e inventa um aroma que, segundo eles, né, assemelha-se à fruta, de fato. Mas quem provou da fruta verdadeiramente, quem teve a oportunidade de comer um abacaxi bem docinho, sabe que quando vai tomar um remédio, vai comer uma gelatina sabor abacaxi, você sabe que aquele sabor é artificial, está longe do sabor natural, está longe. Então quem provou do real vai saber diferenciar o que é artificial e o que é real. E aqui, em relação ao tema que a gente está tratando, não é diferente. A inteligência que a gente está falando aqui, ela é artificial, ela é uma tentativa de copiar a realidade das coisas. Ela é a tentativa de copiar um conselheiro, ela é a tentativa de copiar algo, antigamente uma enciclopédia, algo que a gente pesquisava. Então essa inteligência, ela está tentando reproduzir alguma coisa que é real. E aí, nesse sentido, eu vejo que as pessoas que têm mais de 30 anos, elas estão numa posição privilegiada. Porque nós vivemos uma época em que a inteligência real estava disponível para nós.
eu talvez seja da geração, a última geração, que conseguiu ter alguma parte da sua vida sem a internet. As pessoas abaixo de mim, elas já nascem imersas nisso. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer a inteligência real. E ao conhecer a inteligência real, a gente consegue identificar quando uma inteligência é artificial. E aí, essa é a minha grande preocupação, por isso que eu louvei a Deus quando o Derek falou aqui, que o pastor Álvaro vai falar sobre isso à noite, é com a próxima geração, a geração das nossas crianças, a geração dos nossos adolescentes, que já estão crescendo expostos a toda essa artificialidade. E não só no computador, na inteligência artificial. As nossas crianças, nossos adolescentes estão crescendo em quintais artificiais, né? Meus filhos, por exemplo, a única oportunidade que eles têm de mexer com terra, quando eles vão para a casa da minha mãe, que minha mãe mora numa casa que tem um quintalzinho que ainda tem uma terra lá. Mas a maioria das crianças estão em quintais artificiais, dentro dos seus apartamentos, no cimento, no tapete. Crescem com animais de estimação artificiais, crescem com brincadeiras artificiais. Em vez de praticar o esporte, ele joga um jogo que é do esporte, né? E, por que não, uma inteligência artificial. Então, a gente saber discernir o que é real do que é artificial é fundamental aqui. Mais uma vez, a gente vai ver que a existência do artificial não é o problema. Tem o seu lugar, mas saber discernir entre o que é real e o que é artificial é fundamental. Eu quero dar um exemplo pequeno a respeito disso. Eu fui pesquisar nos meus estudos lá do mestrado, precisava escrever um trabalho, e tinha um assunto que eu não estava achando livro nenhum sobre aquilo. Eu fui lá no ChatGPT e falei assim, olha, me ajuda aí, eu quero um livro que fale sobre isso, isso e isso, preciso comprar um livro para ler sobre isso, isso e isso. Um assunto específico. Aí ele, pois não, Gabriel, e foi lá, começou, me deu uma lista de livros. Título tal, autor tal, editora tal. Eu falei, nossa, inteligente mesmo, nunca tinha ouvido falar nesses livros. E como fui para o Google para comprar o livro. E joguei o título, nada. E joguei o autor, nada. Falei, gente, não é possível. Aí joguei o nome da editora, não achava lugar nenhum. Aí fui no segundo livro, a mesma coisa. Fui no terceiro livro, a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão que ele inventou o nome desses livros. Esses livros não existem, esses autores nunca existiram e não existe nenhuma editora com esses nomes. Ele foi querer dar uma de sabido para mim, né? E começou a recomendar um monte de coisa. Imagina se eu vou na dele e boto lá na bibliografia do meu trabalho, né? Livro tal, autor tal, editora tal. Meu professor ia comer meu fígado lá no final, né? Mas como que eu consegui discernir e ligar aquele alerta? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe o que é inteligência real. Então, a gente saber o que é a inteligência real é fundamental para a gente lidar com essa inteligência que é artificial. Então, não quero que você me entenda mal, o artificial tem o seu lugar. O problema não é existir o artificial, mas o problema é a tendência do artificial de querer substituir o real. E como que a gente evita isso? Como que a gente não deixa que a nossa vida cristã se torne sabor abacaxi, mas se torne abacaxi de verdade? Que a nossa vida seja real e não artificial. De que maneira a gente pode viver para não ser atrofiado por essa artificialidade? E a gente vai ver aqui no texto o que a palavra de Deus nos orienta. Vamos lá no versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E o texto começa da maneira que todo pentecostal gosta, né? O Espírito afirma expressamente. E é engraçado que alguns tentam fazer uma imagem erudita, acadêmica do apóstolo Paulo, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que sim, ele era um profundo conhecedor da Bíblia, mas ao mesmo tempo Paulo era um fervoroso ministro do Evangelho. E aqui em 1 Coríntios 14, por exemplo, ele fala aos coríntios que falavam em línguas mais do que todos eles. E aqui nesse versículo, a maioria das pessoas que se debruçam sobre 1 Timóteo, os comentaristas dizem que isso aqui é uma manifestação do dom espiritual de profecia. Paulo está dizendo a Timóteo
relatando a Timóteo algo que foi revelado por Deus a ele. Então isso aqui é uma manifestação do dom espiritual de profecia. Paulo está profetizando aqui algo, uma orientação àquela igreja. Então, cometendo todos os anacronismos possíveis, Paulo era uma espécie de pentecostal reformado, né? Mas isso é assunto para outro congresso, para outra hora, né? Mas que profecia era essa? Então Paulo está dizendo: nos últimos tempos, Deus revelou a ele que alguns apostatarão da fé, porque estão obedecendo a espíritos enganadores, estão obedecendo a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm a consciência cauterizada. E essa palavra cauterizada aqui é a grande essência do conteúdo dessa profecia. Porque essas pessoas estão se desviando da fé, porque a sua consciência está sendo cauterizada. E a gente tem uma ideia de cauterização que é muito ligada ao vocabulário médico, né? A cauterização como aquele procedimento para você evitar um sangramento. Mas a ideia dessa palavra aqui, Paulo está remetendo aquele instrumento, o ferrete, é aquele instrumento que você marca o boi, né? Não sei se na época você assistia a novela do Rei do Gado, né? Aquele negócio que marcava o boi assim. É essa imagem que Paulo tem quando ele fala que as consciências daquelas pessoas estavam cauterizadas, porque aquele ferro, aquela queimadura que é feita na pele do boi, torna aquela região ali insensível. E essa é a ideia de Paulo aqui, porque muitos estão sendo enganados e têm sido como se fossem marcados com ferro quente na sua consciência, tornando-se assim insensíveis às questões do mundo e do reino de Deus. E aí eu acredito verdadeiramente que esse texto bíblico aqui, se fosse traduzido na versão ICNV Magé, revista atualizada, ele seria a hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a inteligência atrofiada. É semelhante o conceito do que a gente está tratando aqui nesse congresso do que Paulo está querendo trazer para cá. E é interessante ver como que ele diz que essa consciência cauterizada, essa inteligência que se atrofia, é a causa, é a razão da apostasia. Então a gente não está falando de uma coisa banal. A gente não está aqui falando só de um detalhe da tecnologia. O que está em jogo é a própria saúde da nossa fé. Porque, segundo Paulo, uma consciência cauterizada, uma inteligência atrofiada é motivo de apostasia. E aí a gente vê, meus irmãos, que um grande problema da nossa modernidade, e aí na qual a inteligência artificial é só mais uma ferramenta, é que essa sociedade tecnológica está trabalhando para terceirizar o conhecimento, para terceirizar o nosso trabalho. Antes, os processos produtivos eram manuais, né? Hoje a maioria das coisas é automatizada, e isso em parte é bom, isso em parte facilita a nossa vida. Mas a gente precisa estar atento para essas coisas não invadirem áreas cruciais do nosso desenvolvimento. O problema de você terceirizar o conhecimento, você terceirizar o uso da sua consciência, é uma espécie de cauterização, como Paulo está dizendo aqui. E aí o problema é que quando a gente delega toda a nossa capacidade de raciocínio a uma inteligência artificial, a gente está entregando controle além do devido. A gente está ultrapassando a fronteira do aceitável. A gente está atrofiando a nossa mente quando a gente terceiriza o nosso pensamento. Em vez de a gente raciocinar, em vez de a gente pensar, é mais fácil ir lá e jogar lá e receber a resposta logo. E aí você soma isso com as redes sociais e nós entendemos que o objetivo de tudo isso é tornar o nosso cérebro tão relevante quanto um peso de porta. É nos levar num caminho que não vai ser mais necessário raciocinar. Não vai ser mais necessário você colocar a sua mente em ação para escrever um texto, para resolver um cálculo, para ter alguma argumentação, para receber a resposta de algo. E aqueles cristãos, guardadas as devidas proporções dos contextos diferentes, eles estavam sendo levados a uma situação que estava cauterizando a consciência deles. Eles estavam sendo levados por doutrinas estranhas, mas eles só estavam embarcando nessas doutrinas estranhas porque eles estavam terceirizando a sua capacidade de pensar a respeito do Evangelho.
Eles estavam cauterizando a mente deles, ouvindo os falsos profetas, sem nenhum tipo de filtro bíblico, sem nenhum tipo de filtro teológico. Eles estavam literalmente desligando o cérebro e seguindo o que aqueles mestres estavam dizendo. E esse é o nosso grande perigo hoje também. A ferramenta, ela está lá. Ela vai ser uma bênção, uma maldição, de acordo com o uso que a gente fizer dela. O grande problema está quando a gente terceiriza a ela o nosso pensamento. Quando a gente terceiriza, quando a gente desliga a nossa mente, deixa a IA pensar por mim. Deixa alguém pensar por mim. Esse é o nosso grande perigo hoje. Mas o texto continua no versículo 3. Essas consciências cauterizadas proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. E aí a gente vê que é tão incoerente a reação dessas pessoas que têm uma inteligência atrofiada, uma consciência cauterizada, que naquele momento aquelas pessoas estavam proibindo o casamento e exigindo uma abstinência de alimentos. E aqui Paulo está tratando de um grupo que pregava um ascetismo muito extremo, uma vida muito, de muitas renúncias, de renúncias além do necessário, e estavam condenando o casamento, condenando os alimentos que as pessoas comiam. Era uma espécie de legalismo ascético, assim, muito extremo, uma total renúncia de coisas, total renúncia de ideias, em prol de uma suposta espiritualidade. Esse grupo era uma espécie de uns monges muito radicais, né? Você tem que largar tudo, abandonar tudo, o casamento, e tem que ter uma dieta muito rígida, porque só assim Deus vai te aceitar. E aí a gente percebe como que aquelas pessoas que receberam o ensino dos apóstolos estavam caindo numa história dessa. A razão é que a consciência dela já estava cauterizada. E uma das características de uma inteligência atrofiada, de uma consciência cauterizada, é caminhar para o extremismo. Porque quem já delegou a capacidade de pensar, agora só grita, só faz barulho. Hoje em dia, você olha para a internet, você olha para os lugares, já não existe argumentos, só existe torcida. Ninguém senta mais para conversar, para argumentar, para trocar uma ideia. Cada um grita a sua ideia, o seu grupo, e ninguém se entende. E esse é um campo próspero para os pensamentos extremos. É mais fácil você se tornar um correligionário de uma ideia e combater a ideia oposta. O mais difícil, que é o que as consciências não cauterizadas fazem, é sentar e ouvir. Sentar e chegar no denominador comum. Esse extremismo que é alimentado por essa consciência cauterizada, ela é muito notória. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensou é na política. E isso é muito notório na política, mas isso não é meu objetivo aqui. Eu quero destacar aqui, por vezes, o nosso extremismo religioso, o nosso extremismo teológico, como é o extremismo que estava acontecendo aqui, na época de Timóteo. Assim como aqueles falsos profetas radicalizaram uma doutrina baseado em fatores sem fundamentação bíblica, hoje em dia, alguns de nós estão defendendo posições teológicas com unhas e dentes, são mais apaixonados pelas suas tradições religiosas do que pelo próprio Cristo. E essa consciência cauterizada, essa incapacidade de raciocinar, faz com que isso desemboque em legalismo, isso desemboque em fanatismo religioso. E essas pessoas começam a agir de maneira irracional. Eu quero dar um exemplo para você. Imagine que você é um militar da Marinha. Existe algum militar da Marinha aqui hoje? Ali. Meu irmão, militar da Marinha. Imagina que o meu irmão fala assim, olha, ele levante hoje e fala assim, olha, só eu sou um combatente verdadeiro do Brasil. O exército e a aeronáutica são falsos. Eles não servem para nada. Isso não faz nenhum sentido, porque as três forças, elas têm objetivos, têm funções diferentes, mas elas fazem parte de um todo único, que é a defesa do Brasil. E quantos de nós não estamos dentro dos nossos quartéis da Marinha, esbravejando aos quatro ventos que os nossos irmãos do Exército da Assembleia de Deus, ou da Aeronáutica da Igreja Batista, não são verdadeiros combatentes?
inteligências atrofiadas, consciências cauterizadas. E esse é um caminho perigoso, porque segundo o apóstolo Paulo, esse é o caminho da apostasia. Me entenda, meus irmãos, é lógico que a gente precisa defender a nossa fé. A gente precisa defender a nossa fé das heresias. E é lógico também que nós consideramos o rol de doutrinas que a gente crê mais fundamentado. Mas voltando à nossa ilustração, os militares da Marinha ainda precisam lutar contra os piratas, mas não contra os seus próprios colegas das outras forças. Ainda há um trabalho de defesa da fé, de defesa de algo que nós precisamos fazer, mas contra aqueles que estão fora, contra aqueles que pregam heresias. E muitas vezes estamos gastando os nossos esforços em brigas internas, minando o próprio exército, minando a própria corporação, as brigas internas. E quando a Marinha briga com o Exército, briga com a Aeronáutica, isso só faz mal para o país. E da mesma maneira, a igreja sofre com o extremismo religioso. A igreja sofre com o legalismo, a igreja sofre com o fanatismo. A igreja sofre com consciências que estão cauterizadas e não conseguem mais raciocinar a respeito da palavra de Deus. Mas o texto continua, versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então Paulo está dizendo aqui, por que vocês estão rejeitando os alimentos? Tudo que Deus criou é bom, por que vocês estão rejeitando o casamento? São criações de Deus. Tudo que Deus criou é bom. E se for recebido com gratidão, nada é recusável. Então Paulo está argumentando que essas mentes cauterizadas estão querendo proibir os alimentos, estão querendo proibir uma criação de Deus, quando na verdade essas coisas deveriam ser recebidas com gratidão. Eles estão ignorando aquilo que Paulo falou. Eles estão ignorando a maravilha da criação. E aqui a gente percebe que outra característica dessas consciências cauterizadas, dessas inteligências atrofiadas, é que nós perdemos o senso de beleza e significado das coisas. Essa terceirização do conhecimento que a gente está falando atrofia a nossa inteligência. E quando a nossa inteligência se atrofia, a gente não enxerga mais a beleza das coisas. O pragmatismo é aquela ideia que tudo que eu faço é se funciona. O grande critério é isso funciona ou não. Então o pragmatismo cauterizou o nosso senso do belo, cauterizou o senso de significado das coisas. Hoje em dia, nós somos seres funcionais. Tudo que a gente faz é algo que tem alguma função, algo que tem algum objetivo. A gente age, a gente diz, a gente compra, a gente fala só o que serve para alguma coisa. O critério da utilidade tomou conta de tudo. E a gente não vê mais beleza nas coisas. A gente não, quando a gente olha algo e aquele algo não tem nenhuma funcionalidade, a única funcionalidade daquilo é embelezar o local, a gente menospreza isso. A gente prioriza as coisas que nos ajudam, funcionam, servem para alguma coisa. Os nossos edifícios estão assim. Os nossos carros, as nossas casas, tudo sendo padronizado a um estilo meramente funcional, mas não necessariamente belo, não necessariamente com significado nos seus detalhes. É tudo meio frio, você já reparou, né? É tudo, né? As casas agora, né? Essa arquitetura moderna, tudo meio igual, parecido, né? Tudo parecendo um consultório, né? Os carros são tudo, né, aquele estilo igual, preto, prata, cinza, né? Tudo para meio carro de empresa. Não existe particularidade, não existe uma personalização, é tudo uma padronização funcional das coisas. Mas o mais triste é que a gente levou esse pragmatismo para os nossos corpos. A beleza da diversidade que Deus criou, das pessoas diferentes criadas e projetadas por Deus, está dando lugar a uma geração de pessoas artificialmente iguais. O mesmo preenchimento labial, o mesmo botox, a mesma harmonização facial, o mesmo implante capilar, está todo mundo virando uma linha de produção igual. A gente está matando a diversidade, porque a gente não consegue enxergar a beleza que já existe nas pessoas e já existe nas coisas. Agora, a igreja é um local
para a gente resgatar isso, porque desde sempre, em toda a história da igreja, e eu falo sobre isso no meu livro novo, eu posso comentar sobre isso depois, desde sempre a igreja foi um refúgio daquilo que é belo na sociedade. Quando você visita antigas catedrais, a maioria das grandes obras de arte históricas tem algum fundo religioso, estão relacionadas de alguma maneira à igreja. A arte e a beleza sempre fizeram parte da vida da igreja. Sempre fizeram parte, por que não, do prédio da igreja. Mas muitos líderes evangélicos sucumbiram a uma febre pragmática e hoje constroem prédios só funcionais, que poderiam muito bem ser uma sala de cinema ou ser uma casa de shows, porque não há nada que faça referência ao sagrado, não existe uma intencionalidade de beleza, de arte. E aí quando eu chego num lugar assim, eu dou graças a Deus, eu falei, amém, ainda bem que existem lugares que você entra e fala, isso é uma igreja, né? Ufa, tem uma cruz. Quando eu lancei meu primeiro livro, uma aluna minha, que é de uma dessas igrejas modernas, ela foi lá no lançamento, ela falou, pastor, muito obrigado. Eu falei, o quê, pelo livro? Não, pela oportunidade de eu ter vindo aqui, porque tem muitos anos que eu não vou numa igreja que tem uma cruz pendurada. E eu olhei para aquela cruz e fiquei refletindo no que Jesus fez por mim. Eu falei, como assim? Porque a gente está se rendendo ao que é funcional e perdendo o senso de beleza e de significado. E isso é um sinal, é uma característica de uma consciência que está sendo cauterizada. A gente está se desligando do belo e está só vivendo a vida. Está ligando o piloto automático e está vivendo a vida. Versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então Paulo diz, expondo essas coisas, que coisas? E eu entendo que ele está fazendo referência ao que ele acabou de dizer. Quando Timóteo expõe para a igreja que tudo que Deus criou é bom e nada é recusável ser recebido com gratidão, porque é santificado pela palavra de Deus e oração, quando ele expõe essas coisas, Timóteo seria um bom ministro, porque ele não abriria mão dessa mensagem. Timóteo não abriria mão da antiga e atual mensagem do Evangelho. E a gente trata de muitas modernidades, estamos falando aqui. E qual seria uma resposta a esse mundo cada vez mais repleto de inteligências atrofiadas? Não existe nenhuma resposta mirabolante. Se você esperava que eu viesse aqui com uma resposta inédita, maravilhosa, eu sinto te frustrar, porque a resposta para isso não é nada do que você já não ouça desse púlpito aqui semana após semana. Paulo está dizendo, a resposta é o Evangelho. A resposta das consciências cauterizadas é, Timóteo, expõe essas coisas. Tudo que Deus criou é bom, e nada é recusável, porque foi pela palavra de Deus e pela oração. Só a verdade de Cristo tem o poder de reverter a atrofia das nossas inteligências, que tem o poder de reverter a cauterização da nossa mente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso parece muito simples, mas não é. Só que Paulo continua aqui, ele diz, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, não ceda a atrofia da sua inteligência, rejeite o que esses falsos profetas estão dizendo, porque Paulo diz no início que eles são espíritos enganadores. Não aceite esses ensinos de demônios, não deixe que a sua consciência seja cauterizada, rejeite tudo isso. Ele diz, Timóteo, já tem gente aí sendo enganados, já tem gente aí caindo nos extremismos, já tem pessoas aí perdendo o senso de beleza e significado, mas você não, Timóteo. Você vai seguir um caminho diferente. E de que maneira Paulo orienta ele a resistir a esse movimento de cauterização da consciência? Paulo manda Timóteo se exercitar. Timóteo, vai se exercitar. Mas uma espécie de exercício diferente.
Paulo diz que Timóteo deve se exercitar na piedade. E ele diz, isso aqui é um versículo que alguns irmãos sedentários gostam de usar, mas não tem nada a ver, tá, gente? O exercício físico tem algum valor, mas a piedade vale em tudo. Isso aqui não é uma antipropaganda de Paulo, você ter uma vida saudável, pelo contrário, é bom, né? Praticar esportes, atividades físicas. Mas Paulo está dizendo que, acima disso, esses exercícios do nosso corpo, do nosso físico, têm que ser acompanhados daquele exercício que ajuda o ser humano integralmente, a piedade. Mas por quê que crescer em piedade, se exercitar na piedade, é a resposta bíblica contra uma consciência cauterizada, contra uma inteligência atrofiada? Parece ser uma solução simplória demais para um problema tão complexo que a gente está vendo aqui. Esse problema não é fácil. E parece que é uma resposta muito simples para encarar esse problema. Mas será que é isso mesmo? A grande questão é que exercitar-se na piedade não é só alguma coisa, é tudo. Porque demanda a nossa vontade, demanda a nossa intenção, demanda o nosso tempo, demanda a nossa disposição. Então, se a gente está falando aqui que uma inteligência atrofiada, ela é decorrente da terceirização do nosso pensamento, é da gente desligar o nosso cérebro e deixar alguém pensar por nós, o exercício da piedade ajuda a gente a tomar as rédeas da nossa consciência de novo. A gente religar o nosso cérebro e colocar a nossa mente para raciocinar novamente. E levá-la, como diz a Escritura, levar a nossa consciência cativa a Cristo. O que Paulo está orientando a gente é retomar o governo da nossa mente, para a gente levar os nossos pensamentos a uma vida devocional, de conhecimento de Deus, e talvez não haja nada mais importante em um mundo imerso em inteligências artificiais do que exercitar-se na piedade. Não menospreze um singelo momento de oração, de leitura bíblica, meus irmãos. Quando você se ajoelha para orar e para ler um trecho das Escrituras, essa é a arma mais poderosa contra as consciências cauterizadas. A maneira de reverter esse processo de atrofia é por meio da piedade, é por meio da dedicação, de gastarmos tempo orando, lendo as Escrituras, jejuando, tendo momentos de meditação, contemplação, por que não silêncio diante de Deus, dedicando a nossa vida ao Senhor. Quando a gente faz isso, é a receita de Paulo aqui, quando a gente começa a se exercitar na piedade, a atrofia da inteligência, ela vai se revertendo a passos largos. Da mesma maneira que o exercício físico ajuda a gente a ter mais mobilidade, ajuda a gente a não, atrofiar mais. Aquela pessoa que não conseguia abaixar direito com a coluna, ela faz exercício, daqui a pouco ela está botando a mão no chão. O exercício ajuda o corpo a avançar. O que Paulo diz, o exercício na piedade ajuda a nossa mente a reverter essa atrofia que o mundo está nos levando. A única solução para uma sociedade de mente atrofiada é voltar a se relacionar com Deus. Falar a Ele em oração e ouvir dEle nas Escrituras. Esse santo diálogo com o nosso Senhor. O nosso relacionamento com Deus, em que a gente fala a Ele em oração, mas a gente ouve dEle. Não só orar, porque senão vira um relacionamento abusivo, tóxico, Porque só você fala, mas você não ouve de Deus, Ou então, ao contrário, você só lê a Bíblia, mas não ora. Então você está ouvindo a voz de Deus, mas você não está falando nada para Ele. Mas esse diálogo de oração e leitura bíblica que nos faz crescer. Pode parecer pouco, mas quem faz exercício aqui sabe. Um dia na academia pode parecer que não resolve nada, mas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai vendo o resultado do que aquele dia que parece que foi inofensivo, ao longo do tempo vai fazendo com o seu corpo. E da mesma maneira, o exercício na piedade, aquele momento, e você fala, pastor, mas a minha vida corrida eu só tenho 10 minutos. Meu irmão, você não tem a noção do que os seus 10 minutos dedicados a Deus podem fazer por você ao longo do tempo. Como a sua consciência vai deixando de se cauterizar, e você vai
encontrando outros espaços na sua agenda, daqui a pouco 10 vira 20, que vira 30, que vira 1 hora, e você vai revertendo esse processo para a glória de Deus. Meus irmãos, a piedade é o nosso único caminho para a gente vencer essa avalanche do mundo que deseja roubar as nossas mentes. Você se lembra que eu disse no início, a minha preocupação aqui com as novas gerações, que já nasceram imersas nessa realidade artificial. E aqui eu quero reafirmar, o que as nossas crianças e adolescentes precisam é de exercício na piedade. É um relacionamento com Jesus. Isso é a única coisa que vai salvar as nossas crianças e adolescentes desse mundo. Não existe nada mais importante a ser feito do que a gente imprimir o amor de Deus no coração delas. A gente mostrar a inteligência real, a gente mostrar a vida real com Jesus. Porque elas não tiveram a oportunidade que a gente teve, elas já nasceram em meio à artificialidade. Então é nosso papel mostrar o real, é nosso papel mostrar a realidade do Evangelho e do poder de Deus, para que elas amem o Senhor e elas tenham acesso a isso. Mas o texto, pelo menos o que a gente está tratando aqui, fecha aqui no versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Sabe que essa é uma fórmula que Paulo utiliza em toda a epístola. Essa frase aparece 3 vezes em 1 Timóteo. Ela aparece em 1 Timóteo 1,5, que ele fala: fiel é essa palavra, Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Em 1 Timóteo 3,1, fiel é esta palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E agora aparece aqui: fiel é essa palavra, exercite-se na piedade. Você consegue perceber o que Paulo está fazendo aqui? Em toda a carta? Essa fórmula, fiel a essa palavra, é como se fosse um arco narrativo da mensagem de 1 Timóteo. E está associada a 3 coisas importantes. Fiel é essa palavra, Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ou seja, a primeira coisa, ser alcançado por Deus. Fiel é essa palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Em segundo lugar, trabalhar para Deus, dedicar-se ao reino. Em terceiro lugar, fiel a essa palavra, exercite-se na piedade, relacionar-se com Deus. Paulo está montando uma estrutura para nós, baseado nessa fórmula. Ele está mostrando para nós que o que importa é ser alcançado por Deus, dedicar-se, trabalhar-se para o reino e se relacionar com Deus. Paulo está dando uma aula sobre como resistir a uma sociedade de inteligências atrofiadas, de consciências cauterizadas. Em primeiro lugar, nós precisamos ser alcançados por Deus. A gente tem a real noção: Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, nenhuma mudança vai acontecer em nós se o Evangelho não tomar conta de nós, se a gente não se render completamente ao senhorio de Cristo. Sabe que fazer parte da igreja hoje é como entrar na Arca de Noé. A arca pode não ter sido perfeita, provavelmente a arca não cheirava bem, pode às vezes ter uma desavença aqui e ali, mas a arca ainda é o lugar dos resgates. Fazer parte do corpo de Cristo, ter a noção de que você foi alcançado junto com outros irmãos por Jesus, é garantir que a gente não vai ser engolido por esse dilúvio atrofiador de mentes que a gente está vendo na nossa sociedade. Mas além disso, além de ter a noção de ser alcançado por Deus, a noção de se dedicar ao reino, trabalhar para Deus. Sabe que alguns geriatras e médicos, da terceira idade dizem que é importante para a saúde dos idosos manter a mente ativa. Mas esse é um conselho não só para os idosos. Sabe que um desses jargões aí que a gente conhece populares, mais reais é: mente vazia é oficina do diabo. Essa é uma das frases mais verdadeiras dos nossos dias, porque quando a gente trabalha para Deus, quando a gente se dedica no reino, quando a gente ocupa a nossa mente com coisas saudáveis, com coisas dignas, a gente evita que a nossa mente caia nessa cauterização. Então é perceber
que nós fomos alcançados por Deus e responder a isso por meio do nosso empenho, do nosso trabalho no reino. Por fim, em terceiro lugar, se relacionar com Deus, exercitar-se na piedade. É ser intencional ao se relacionar com Deus. É ser intencional ao trocar, e aí eu vou tocar na ferida de todo mundo, inclusive na minha, intencional ao trocar o tempo de tela pelo tempo de joelhos. Intencional ao trocar a maratona da Netflix pela maratona da leitura bíblica. Intencional ao trocar o aconselhamento no chat GPT, igual a gente viu aqui, pelo aconselhamento do seu pastor. Ao trocar a vida virtual pela vida real. Ao trocar aquela espiritualidade home office, né, que você está em casa, eu sou um cristão na minha casa, por algo real, vivo, presencial, palpável. Ao trocar o reinado do entretenimento pelo reinado do Evangelho. Meus irmãos, existe uma longa jornada para a gente trilhar. E eu não falo isso de uma posição de alguém que alcançou e que está ensinando vocês. Eu estou no mesmo barco que vocês, lutando diariamente para que a minha consciência não seja cauterizada, para que a minha inteligência não se atrofie. Mas nós temos a certeza, pela palavra de Deus, que a gente exercitando-se na piedade, se dedicando ao Senhor, tendo a certeza de que Ele nos alcançou, trabalhando para Ele, se relacionando com Ele, investindo intencionalmente no relacionamento com Deus, nós não apostataremos da fé, mas seremos sustentados pelo Senhor que nos chamou. A gente vai se exercitar na piedade, a gente vai buscar Jesus com todas as nossas forças, tentaremos ser como Ele dia após dia, e o Senhor cuidará de nós. O exercício na piedade é a única solução contra a atrofia das nossas mentes. Fora disso, o mundo vai nos engolir, meus irmãos. Então o que a gente está tratando aqui não é uma sugestão. O que estamos tratando aqui de sobrevivência espiritual. Se nós não trilharmos o caminho do exercício na piedade, nós seremos engolidos. Vamos buscar o Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Pai amoroso. E como todo Pai amoroso, o Senhor nos ensina. O Senhor nos alerta, o Senhor nos traz novamente ao caminho. E nós te agradecemos, Senhor, pela iniciativa da juventude aqui da Igreja de Magé, Senhor, para tratar esse assunto, Senhor, para que sejamos alertados, Senhor, contra os perigos, Senhor, dessa ferramenta, Senhor, contra o mau uso dela, Senhor. Ó Deus, nós pedimos em primeiro lugar que o Senhor guarde o nosso coração, Pai. Ó Deus, que em nosso coração haja o desejo intencional de te servir, um desejo intencional de nos relacionarmos contigo, Pai. Ó Deus, que não sejamos, Senhor, ó Deus, levados, ó Deus, por essa onda, Senhor, da sociedade, que a nossa consciência não seja cauterizada, Senhor. Ó Deus, mas que o teu povo se levante com fé, com ousadia e com poder, Senhor, para resistir a esse mundo, para ser um refúgio para esse mundo, Senhor. Ó Deus, nos sustenta, Pai. Nos sustenta, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida real seja de fato aquilo que faz com que a gente cresça, que a gente se amadureça, se desenvolva, Senhor. Ó Deus, que a artificialidade desse mundo não nos engula, Senhor. Ó Deus, que possamos a cada dia, Senhor, viver de uma maneira sóbria, equilibrada, Senhor. Nos livra de um pensamento extremo, Senhor. Ó Deus, nos livra do legalismo, Senhor. Nos livra de um fanatismo religioso. Ó Deus, que o Senhor venha nos livrar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos livrar de uma visão, Senhor, cinza da vida. Ó Deus, nos faz de novo enxergar a beleza da Tua criação, Senhor. Nos faz de novo enxergar o significado da vida, a beleza de estar junto, Senhor, de crescer na Tua casa, Senhor. Ó Deus, guarda a Tua igreja, Senhor. Sustenta a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, porque pela nossa força nós não somos capazes, mas pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo venha sustentar, Senhor, a Tua igreja, fortalecer, venha nos tomar pelo braço, ó Deus, e nos fazer caminhar, Senhor. Ó Deus, livra-nos, Senhor,
que a nossa mente não seja cauterizada, que a nossa inteligência não seja atrofiada, mas que possamos usar o nosso raciocínio, usar a nossa inteligência para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, fica conosco, Senhor, e guarda-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou conosco, Senhor, pela orientação trazida pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.